glória a Deus, somos realmente livres no Senhor. Essa canção maravilhosa tocando, eu estava aqui meditando nisso. Filho, quando você entende que você é filho, meu querido, você entende a liberdade do Pai na sua vida e você vai fluir nessa liberdade maravilhosa da paternidade do Senhor. Pastor, eu fiz uma pergunta para o Senhor, né? No outro bloco, a gente já falou tantas coisas acerca da paternidade e acerca de abrir mão de algumas coisas para gerar outras muito maiores e com propósito eterno. Valeu a pena abrir mão de tudo? Vale a pena por causa da bondade e a misericórdia de Deus. Seja sempre o Senhor santo e o homem sempre mau, o homem sempre miserável. Eu fiquei aqui viajando, Mônica, enquanto a música estava tocando. Imagine Deus sentado no seu trono, 7 bilhões de pessoas, e ele tem que ser pai de todos e responder a oração de todos. Que mente, que capacidade, que imensurável que é. A gente não pode medir. Me lembrei de uma passagem de Moisés. Moisés estava muito triste, a igreja difícil de ser conduzida, muita murmuração, momentos muito difíceis. Ele disse: Deus, me dá mais um sinal. Já tinha o sinal da nuvem, já tinha o sinal da coluna de fogo, já tinha o sinal das codornizes, as águas amargas, a água da rocha, mas ele queria mais um sinal. E o sinal que ele disse: eu farei passar por você toda a minha bondade e toda a minha misericórdia, e proclamarei meu nome na tua vida. Mônica, não sei se você percebeu, a bondade que nós temos não é nossa, por isso que vale a pena. A misericórdia que temos não é nossa, é dom de Deus. E isso é um sinal. E eles queriam um sinal no céu. Ele disse: o sinal é que você está mudado. E aí o melhor, que eu me apaixonei de vez, essa foi a frase, o versículo de toda a minha vida. É eu que prego para você, é eu que te convenço. Verdade. Da justiça, do juízo. Sou eu que te dou razões, sou eu que te dou norte. Vale a pena? Vale, Mônica, porque o Senhor fala conosco de uma maneira muito especial. Me dá um sinal no meu ministério: Senhor, eu queria ser um pouquinho mais abençoado, eu queria que o cadeirante andasse na minha igreja. Ele diz assim: eu já te dei um sinal. Que sinal que é? O sinal da bondade, da misericórdia. E eu prego para você dia e noite. Meditasse nisso, Mônica. Que peso que tem isso. Nos faz sentir, nós somos tão pecadores, tão pequenos, tão... Não existe uma palavra para definir, mas o que a gente vê no versículo desse? Um pai que se volta para o seu filho e diz: tudo que é meu, tudo que eu sou, eu dou a você, eu imprimo em você, através de você, eu te ensino como andar, como fazer. Todos os dias. Ele disse: você quer um sinal maior? A revelação que você tem, Mônica, a revelação que você tem, querido telespectador, não é sua, é de Deus. Isso é um sinal. O grande sinal não é o cadeirante andar, o grande sinal é que você é salvo. Verdade. O grande milagre é ter o seu nome escrito no livro da vida. E a gente procura sinais de prosperidade, sinais de milagre. Outro dia eu disse: Senhor, tem tão poucas pessoas na igreja, e daqui a pouco eu não vou mais conseguir pagar o aluguel. Ele disse: a tua motivação é pagar o aluguel. Nossa. Eu recebo a resposta do Senhor na hora. Ele faz eu me emendar, como se fosse um soldador. Assim. Eu me quebro, ele solda. Eu me quebro, ele solda. Ele disse: a sua motivação é essa? A sua motivação é uma miséria. Porque eu estava dizendo: Senhor, quem sabe tu me usa um pouquinho mais. Né? Tu veja que coisa carnal. E aí eu posso me manter, porque eu estou fazendo um trabalho para ti, Senhor. Aí ele diz: pô, mas que mesquinhez. Né? Então vale a pena. O que vale a pena, Mônica, não é as pessoas, por mais lindo que seja, as pessoas que foram salvas, eu sei, é coroa na nossa cabeça, mas não é o suprassumo. Verdade. O suprassumo não é ter um prédio lindo, próprio, não é ter uma igreja com 1.000, com 2.000, com 3.000 pessoas. O lindo é o que Deus faz na nossa vida. Isso não tem preço. Verdade. Porque quem não vive não pode pregar.
essa revelação, essa alegria que você sente, você está pregando a palavra e você está na pontinha dos dedos, porque está queimando fogo, você está pregando a palavra e os pelos do seu braço estão levantados, porque você está sentindo a presença de Deus. Não estamos fazendo teatro, porque tem um tempo que a gente anda em engano, Mônica, e a gente tem que fazer um teatro para parecer parecer espiritual. Mas tem um tempo que a gente vive no centro da vontade de Deus e que a resposta dele é tremenda. Isso vale muito a pena. É tão bom a gente sentir o coração de Deus pulsando, sentir o coração de Deus nos impulsionando, porque mesmo que aquilo que você esteja vendo diante de você, Obadias, ele estava num tempo de crise, com a morte à sua porta, multiplicando o pouco que ele tinha, mas em Deus o teu pouco vai se transformar em muito, vai se perpetuar por todas as nações, por todos os lugares que você jamais possa imaginar em chegar, aquilo que Deus flui em você primeiro, que é a obra de Deus redentora dentro da nossa vida. A gente olha do nosso coração e a gente vê assim, eu sou tão pequeno, eu sou tão iníquo tantas vezes, mas mesmo assim Deus continua acreditando. Deus, através de Obadias, foram 100 famílias que foram alcançadas. Essas 100 famílias geraram quantas outras pessoas? Então, como eu estava falando para o pastor, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, ele não terá fim, ele é eterno. E nós podemos perpetuar essa eternidade, viver essa eternidade investindo o pouco que eu tenho. O que você tem na mão hoje, pastor Evaldo? O que você tem na tua mão hoje? Caro amigo, amiga que está aí do outro lado, o que eu, Mônica, tenho na mão? Isso para Deus é muito. Porque se eu colocar o meu coração nisso, se o coração de Deus estiver em mim, eu colocar o meu coração, eu posso salvar 100 profetas, salvar a linhagem de 100 profetas. E o azeite nunca vai acabar, a vida de Deus nunca vai acabar. Pastor, eu sinto virtude de Deus saindo aqui nesse momento. Aqueles 100 que Obadias cuidava, não era nada com aqueles 7.000 que Deus cuidava. Verdade. Ele disse para Elias, Elias disse para ele, só eu fiquei, Senhor. Só eu não beijei o pé de Baal. Ele disse, eu tenho mais 7.000. Amém. Deus tem cuidado dos seus filhos em caverna, né? No escondido do seu quarto, as pessoas têm sido alimentadas. A gente até pensa, Mônica, que a gente faz algum trabalho, mas na realidade o trabalho é todo do nosso Deus. As pessoas estão ouvindo porque Ele tem atraído. As pessoas nos amam porque Ele colocou amor. As pessoas contribuem porque Ele os convenceu. As pessoas vão evangelizar porque Ele tem impulsionado. Esse trabalho de Deus é um trabalho tremendo. Vale a pena por causa do retorno. Vale a pena por causa da resposta. A resposta de Deus é imediata. Eu me lembro de um pastor chamado Paul Yong-Cho, que ele disse que a cada culto de domingo, ele sente uma pressão incrível antes da reunião começar. E quando a reunião termina, ele diz, ufa, foi o último. E aí a esposa dele dizia assim, domingo que vem eu prego, fica tranquilo, domingo que vem eu prego. A luta de um líder é uma luta constante. A gente não sabe onde vai parar, mas parece que essa reunião foi a última. E que realmente a gente já cumpriu a nossa chamada, a nossa missão, mas com certeza virá outra. E Deus está de novo na próxima reunião, e a graça de Deus vem de novo, e a virtude vem de novo, e o favor de Deus, para mim, eu não sei para você, querido telespectador, para você, Mônica, para mim, Deus não me dá mensagem requentada. Eu tenho que fazer uma mensagem nos 3 minutos que antecedem a reunião. Ele não me deixa mais ler um texto preparado. E aí eu tenho que ficar na dependência total. Eu sou uma pessoa que quando falta 5 minutos eu não sei o que eu vou pregar. E aí a minha angústia, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada. Aí de repente, Mônica, ele me dá o versículo e desce um gozo no meu coração. Entendeu? E aí sim, isso vale a pena. Porque você vê que, por menor que você esteja fazendo algo, não trabalho para Deus, trabalho com Deus. Amém, é verdade. E é por isso que, sintetizando tudo que nós aprendemos nessas 3 semanas, mas eu creio que a palavra mais importante foi quando nós limos lá no capítulo 4 de 2 Reis, que ela diz assim, ó,
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Muitas vezes os teus filhos, eles não vão entrar com você fisicamente dentro desse quarto, dentro desse lugar de intimidade, mas espiritualmente você está gerando o azeite de Cristo. E esse azeite, às vezes ele já está quase ali, né? No finalzinho. Mas se eu entro no meu quarto, e isso é diário, né, pastor? Eu entro no meu quarto, eu vou começar a fazer esse azeite subir, até que ele transborde e venha alcançar outras vasilhas vazias, né, pastor? Quando eu estive em Israel e nós fomos no Getsemane, eu tive o cuidado de perguntar para o nosso guia o que significava Getsemane. Os judeus falam Getsemane, e ele disse prensa de azeite. E aí eu entendi, Mônica, que Jesus, como azeitona, naquele dia em que os discípulos estavam dormindo, não conseguiam orar, tamanha opressão, tamanha tristeza, ele estava sendo esmagado por aquela pedra de moinho e o azeite estava escorrendo. Essa mulher tinha esse azeite, mesmo que pouquinho. Se você, querido telespectador, tem um pouquinho de Deus, esse processo de multiplicação vai acontecer também na sua casa. Entra lá no teu quarto, chama os teus filhos e a multiplicação de azeite vai acontecer também na sua vida. Eu vejo as pessoas muito dispersas, Mônica. Estamos vivendo um tempo que a igreja está dispersa. As pessoas estão correndo muito. Você vai de um lugar para outro, leva 2 horas. Um percurso daria para fazer em 45 minutos. O trânsito está muito difícil. A globalização, o desejo de vencer, os compromissos financeiros têm tirado você, têm roubado-lhe a paz, têm tirado você do centro da vontade de Deus. O ativismo nos rouba desse lugar de intimidade. E aí você vai ter que fazer força, você vai ter que esmurrar a sua carne. Né? O apóstolo Paulo disse, eu esmurro a minha carne e coloco ela na escravidão, na servidão. Amém. Esse versículo nunca teve tão forte como agora. Agora a gente vai ter que esmurrar a carne mesmo para poder passar um tempo com Deus. E para que nós estejamos prontos no dia da sua volta. Mas você não pode viver só pensando em morar no céu. Você tem que viver, meu querido, para estabelecer uma eternidade sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Assim nós terminamos mais esse tema, né, pastor? Que foi um tema tremendo para o nosso coração. É claro que a gente não conseguiu exprimir tudo aquilo que Deus nos trouxe, mas você continua estudando na sua casa, abre seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. O nosso programa chegou ao fim. E tenho certeza que a graça de Deus cada dia mais vai te alcançar. Os endereços da Igreja do Evangelho Pleno estão passando na tela para você. 2 unidades, uma aqui na cidade de Itajaí, Rua Tijuca 625, e também na cidade de Blumenau, Rua São Paulo 550, ambas no centro da cidade. Que o amor de Deus venha guardar a sua família. Pai, mãe, homem, mulher de Deus, se posicione, porque ainda que o azeite esteja no finalzinho, é hora de multiplicar. Um grande abraço para vocês. Tchau. A música do céu, eu quero sentir perfume lá do céu.